Olá, meus queridos, minhas queridas, meus concurseiros aí de plantão das carreiras policiais, os meus acadêmicos de direito, sejam muito bem-vindos à aula 2 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu havia conversado, o nosso objetivo com essas aulas do Estatuto é trazer os crimes em espécie, né? A gente tem um estatuto aí bem longo que prevê todas as medidas de proteção integral a esse grupo vulnerável, né, dessas crianças que é até 12 anos incompletos, lembra, gente? E do adolescente, que é até os 18, e o jovem adulto, que são situações que a lei vai trazer dos 18 aos 21 anos. Então, mais uma coisinha que eu tenho que lembrar vocês, tá, gente? O Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente por ele ser fundamentado nesse princípio da proteção integral, vocês não podem esquecer, tá, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem prever crimes que os adolescentes e as crianças possam ser vítimas. Lembrem-se que aqui não é trazido nenhum ato infracional que essa criança ou esse adolescente pode cometer, tá bom? Então, só vocês lembrarem do princípio da proteção integral, vocês já vão lembrar que aqui são somente os crimes que crianças e adolescentes podem ser vítimas, beleza? Vamos iniciar, então, essa segunda aula. E a gente já vai começar pelo crime previsto no 229, que é a omissão da identificação, né? Então, quem que é o sujeito ativo desse crime? É o médico, é o enfermeiro ou um dirigente, ou seja, um gerente ali daquele estabelecimento de saúde em que há a gestante. Então, o que que é esse crime, gente? É essas pessoas deixarem de identificarem corretamente o neonato e a parturiente na ocasião do parto, ou também deixar de fazer exames que estão previstos aqui nessa lei. Então, assim, gente, aqui o objetivo é proteger o neonato. Quem que é o neonato? É o bebê, né? Esse bebezinho que acabou de nascer, essa criança que acabou de nascer. E a parturiente é a mãe. Então, a gerência desse hospital, os responsáveis por toda a parte de recebimento dessa mãe, né? A partir do momento que essa criança nasceu, eles têm que identificar corretamente, né? Esse neonato. A gente não tem casos na mídia de crianças que são trocadas, né? Então, esse é o objetivo desse artigo, é proteger a identidade dessas vítimas. E também o artigo 10 aqui do ECA, ele traz um rol de exames que precisam ser feitos quando esse bebê nasce, tá? Então, esse crime também é quando esse médico responsável, essa enfermeira responsável, quem é o responsável por isso, não faz esses exames que a lei determina que devem ser feitos. E para isso, o legislador trouxe uma pena de detenção, né, de 6 meses a 2 anos. Então, ou seja, este é quando há dolo, tá? Quando houve a intenção desse responsável de não proceder. Não, eu não vou fazer, não quero fazer e pronto, né? Agora, esse crime ele é previsto também na modalidade culposa. Então, houve uma culpa, houve uma negligência, quando a pessoa não tem a intenção de cometer esse crime, aí a pena vai ser bem menor, né, gente? Ela vai ser aí de uma detenção de 2 meses a 6 meses, ou ainda pode ser aplicado a pena de multa. Então, aqui, o juiz pode aplicar apenas a pena de multa quando for culposo, né? Ou uma detenção mais simples aí de até 6 meses. Então, olha, a gente está vendo um crime aqui que pode se dar tanto na modalidade culposa quanto na modalidade dolosa. Vamos para um segundo crime. O artigo 230, ele traz o crime de privação ilegal da liberdade desse menor de idade. Então, você privar uma criança ou um adolescente da sua liberdade, né? No caso, você apreender essa criança, esse adolescente, sem estar num flagrante de um ato infracional, né? Ou não há uma ordem escrita judicial da autoridade judicial que determine a apreensão desse menor.
é crime. Então, você só pode manter esse menor preso em flagrante por um ato infracional quando realmente tiver o flagrante. Você só pode privar esse adolescente e essa criança da liberdade se houver uma determinação judicial para isso. Senão, você não pode fazer isso, né? Então, aqui a gente está falando justamente de pessoas aí da segurança pública, por exemplo, né, que podem vir a cometer esse crime. E aí, nesse caso aqui, a gente está falando do crime na modalidade dolosa, né, gente? E a pena ela é de detenção de 6 meses a 2 anos. E também aqui vai incidir nesse crime aquele responsável pela prisão, né, pela apreensão que não observe todas as formalidades legais, tá? Então, e aí, como eu trouxe até no itemzinho laranja ali, que é justamente essa privação da liberdade, então, tanto em delegacias, então pode ser caso de policiais, ou lá no estabelecimento, a gente tem o DEASE hoje, né, que cuida dessa parte de internação provisória desse menor, né, desse adolescente, né, dessa criança e desse adolescente. Claro que no caso de apreensão, a gente está falando da apreensão na modalidade de internação, só pode para adolescentes, né? Então, este é o crime, tá? É você privar esse adolescente da liberdade dele, sem que haja, então, um flagrante delito, né? Um flagrante de ato infracional, não delito, perdão, que delito é um sinônimo aí de infração penal, e a gente tem aquela diferença, né, gente? Lembrem-se que o adolescente, ele não comete crime, né? Ele comete um ato infracional, ok? Vamos para o terceiro crime, que é omissão de comunicação, tá previsto no 231. O que traz, gente? A autoridade policial, aqui a gente está falando do delegado de polícia. Ele apreendeu essa criança ou esse adolescente e ele não comunicou isso de forma imediata para a autoridade judicial competente, tá? Ou também não fez essa comunicação para a família desse apreendido ou para uma pessoa que esse apreendido indicou. Então, esse é um direito que está previsto também lá no Código de Processo Penal quando diz respeito a adultos, né? Quando o delegado de polícia meu Deus, dá o cumprimento a um mandado de prisão, né? Ele tem que comunicar imediatamente ao juízo competente. Ele tem que comunicar, é o direito do preso de comunicar à sua família ou uma pessoa que ele indique que seja comunicada. Então, a gente também tem esse crime aqui no ECA. Então, essa criança, esse adolescente foi apreendido, tem ali que o delegado tem que comunicar imediatamente para o juiz e tem que comunicar sim à família. Se o delegado, né, se a autoridade policial não fizer isso, ele incorre nesse crime, cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos lá, gente. Submeter essa criança e esse adolescente a vexame, a constrangimento. Gente, esse crime está previsto no artigo 232. E eu até trouxe aqui exemplos de como que você pode submeter uma criança, um adolescente a vexame. E aqui, esse aqui é um crime próprio, né, gente? A gente está falando quem que vai submeter? A autoridade. Então, pode ser tanto o delegado de polícia, um agente de polícia, quem que faz a guarda ou a vigilância? Os agentes socioeducativos, do DEASE, né? Então, essas pessoas, como que elas podem submeter ele? Transportando essa criança, esse adolescente em um comportamento fechado, né? Um compartimento fechado, que a gente fala na caixa da viatura. Não pode, gente. A criança e o adolescente, eles têm que ser conduzidos no banco de trás da viatura. Eles não podem ser colocados na caixa da viatura. Isso é submetê-los a um constrangimento. Tá? Lembrem-se sempre que quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está tratando de pessoas que estão... meu Deus, agora sumiu a palavra. Eles estão em... Eu vou parar por aqui, porque agora eu esqueci a palavra, gente. Que vergonha! Você viu só o que é, né? A gente tá gravando e esquecer.
Ah, meu pai, são pessoas que estão em desenvolvimento, né? Lembrem-se que a criança e o adolescente, eles são considerados pessoas em desenvolvimento. Então, eles não estão com o seu desenvolvimento completo como um adulto. Então, você não pode submeter eles a situações vexatórias como essa. E aí, aqui também tem a questão da proibição de fotos, né? Ou o nome desse menor, dessa criança, desse adolescente, em uma revista, em um jornal, aí na mídia, não pode, tá? Fazendo isso, detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos para o próximo crime? Omissão na liberdade. Gente, o que é esse crime? Tá? O juiz determinou, tá? Que essa criança, que esse adolescente seja posto em liberdade, tá? Saiu o alvará de soltura, ele tem que ser colocado imediatamente em liberdade. Se a autoridade competente ali daquele local, sem uma justa causa, tá? Ela não colocar essa criança, esse adolescente em liberdade, tão logo que houver isso, ela vai estar correndo numa ilegalidade nessa apreensão. E aí, nesse caso, ela comete esse crime previsto no 234, tá? E a detenção é de 6 meses a 2 anos de prisão. Vamos para um outro crime, gente. Vamos rapidão. O objetivo aqui é que vocês conheçam o crime, né? 235. Descumprimento injustificado de prazo. Então, descumprir injustificadamente um prazo fixado na lei, tá? Em benefício desse adolescente que esteja privado em liberdade. Então, aqui, gente, o que é esse crime? A internação, por exemplo, a internação provisória aplicado aos adolescentes, só vou pausar aqui. Tive que pausar porque apareceu um gato aqui. Gente, assim, então vamos dar continuidade. O que é o descumprimento do prazo fixado na lei? Por exemplo, a internação provisória, ela tem um prazo máximo de 45 dias, tá? Então, após esse tempo, o adolescente, ele tem que ser liberado, tá? Ele não pode passar de 45 dias, tá? Por que esse prazo está previsto? E aí, por quê? Por conta da celeridade do processo e a internação como um caráter excepcional. Lembre-se sempre de uma pessoa que está em desenvolvimento. O objetivo não é você privar essa pessoa de liberdade. Você só vai privá-la se for estritamente necessário e por esse prazo legal. Então, se você descumprir esse prazo, você manter essa pessoa por mais tempo do que esses 45 dias, por exemplo, você vai estar incorrendo nesse crime aí de detenção de 6 meses a 2 anos. Crime do artigo 236, impedimento à ação de autoridades. O que é isso, gente? Vamos lá. Impedir ou embaraçar uma ação da autoridade judiciária, seja um membro do conselho tutelar, né, que é aí quem sempre vai estar acompanhando essas crianças e adolescentes, seja um representante do Ministério Público e sempre no exercício da sua função. Então, qual que é o objetivo aqui, gente? Punir pessoas que forneçam dados falsos aí, ou que possam fraudar documentos. Por quê? O Ministério Público aqui, na sua função prevista em lei, ou o Conselho Tutelar, ele está ali para acompanhar essa criança e adolescente. Então, quando determinadas pessoas vão fornecer esses dados falsos, vão cometer atos que possam estar atrapalhando o trabalho desses órgãos específicos, elas vão estar dando um prejuízo para essa criança e para esse adolescente. E automaticamente vai estar indo contra aquela proteção integral que a gente fala, né? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz. Então é por isso que existe esse crime. E se essas pessoas fizerem esses atos de embaraçar essas ações, elas vão cometer um crime aí de detenção, vão receber uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos para um outro crime agora. Aqui a gente vai estar falando também de um crime próprio. Por quê? Porque esse crime ele vai ser cometido de quem está sob... Esse crime só vai responder por esse crime quem tiver com a guarda dessa criança, tá? Quem tiver com a guarda desse adolescente. E aqui, o que é, gente? Subtrair, né? Pegar
essa criança, esse adolescente, né, de quem tenha a guarda com o fim de colocá-la em um lar substituto, tá? Então, assim, ó, o que que é isso, gente? Aqui eu trouxe os exemplos de onde essa criança, esse adolescente pode estar, tá? Ele pode estar na sua família natural, e aí vocês podem ver esse conceito de família natural lá no artigo 129 do ECA, tá? Existe também a família extensa, a família ampliada, que é, por exemplo, o caso do tio, da tia, do avô, do primo, né? Então, essa criança, esse adolescente pode estar sendo acolhido por essa família extensa, tá? Ele também pode estar um caso de acolhimento familiar, que os casos estão previstos lá no artigo 34, tá? E também no artigo 19. Pode estar em um acolhimento institucional, então pode estar numa casa de acolhimento, ou pode estar ainda numa família substituta, tá? E o que que é esse crime, gente? É uma pessoa ir lá, retirar essa criança, esse adolescente, de quem está com a guarda, tá? Em virtude de lei ou de uma ordem judicial, para colocar ela em um lar substituto. Então você tirou essa criança, esse adolescente, de um conforto, de uma situação que a lei estava determinando, para colocar ela num outro local, tá? Para colocar ela num lar substituto. Neste caso, gente, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então aqui a gente tem uma pena de restrição aí de direitos ou de privação de liberdades cumulados com uma pena de prestação pecuniária. Então, olha como o legislador considera ser um crime extremamente grave fazer isso, não é mesmo? E agora a gente concluiu essa primeira parte aí dos crimes, a gente vai finalizar esta aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Tô um pouquinho atrapalhada hoje aqui, tá? Então eu peço paciência dos senhores. Amanhã eu vou voltar mais focada, não vou me atrapalhar tanto, tá? Amanhã a gente vai retornar então com os outros crimes previstos aí no ECA. Então, se você gostou dessa aula, dá um like aí no vídeo, tá? E até amanhã. A gente retorna amanhã, então. Até mais.